Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor e historiador. Este é o Outro Lado da Notícia, hoje dia 26 de setembro de 2022. Se você está vendo essa transmissão no Facebook, eu peço para você curtir a página no Facebook e se inscrever no YouTube, se você ainda não é inscrito. Se você puder se tornar membro, você estará ajudando, contribuindo para a divulgação do Outro Lado da Notícia. É muito importante, a sua inscrição não paga nada. Para você se tornar membro, é uma assinatura que você faz e você estará colaborando aqui para a gente impulsionar, fazer os pagamentos da divulgação desta transmissão deste canal. Peço também para você seguir no Twitter e seguir no Instagram. Tem um aspecto que eu acho que é interessante a gente refletir a respeito, que é um recurso tipicamente da direita, que é ressaltar as, entre aspas, qualidades ou, entre aspas, defeitos dos candidatos e a partir do que a direita julga que são qualidades e defeitos, a mídia, sobretudo, que é o carro-chefe da direita, vai enquadrando os candidatos nesses parâmetros. Então, na verdade, é aquilo que eu sempre digo aqui, a questão ideológica vai definir se o candidato é bom ou se é ruim. Dependendo do ponto de vista da ideologia que o candidato expressa, a ditadura ideológica vai impor esses parâmetros e vai dizer se ele é bom ou se ele é ruim. E isso, evidentemente, que realça também o aspecto pessoal, como os candidatos se apresentam, como eles dialogam. E nesse sentido, nós, o povo, né, a esquerda, os democratas, os progressistas, nós temos a vantagem de ter um candidato com o perfil do Lula, porque ele ganha em todos os quesitos, na honestidade, na sinceridade, na convicção do que ele fala, no carisma, na sua capacidade de articulação política, na sua capacidade de articular raciocínios e fazer a ligação desses raciocínios com a realidade do povo. Então isso favorece muito. Qual é o problema aí? O problema é que a direita não tem outro recurso. Então, quando a direita apresenta os seus candidatos, o que a gente vê aí é uma coisa patética, né? Começa aí por Simone Tebet, que é a que expressa melhor esse ponto de vista da direita, né? A direita mais tradicional, direita mesmo, né? A gente vai para o Ciro Gomes virou aí, ele expressa, né, um ponto de vista, uma maneira de abordagens das coisas que transparece, né, arrogância, transparece também demagogia, né? Você olha para o Ciro Gomes falando aquelas coisas que ele fala, é difícil alguém, um mínimo de bom senso, levar aquilo a sério, levar em consideração. A gente vai para direita, para o nazismo, nazifascismo, é aquilo lá, né? Nazifascismo mesmo. Né? O Bolsonaro com o seu linguajar torpe, né? As suas bestialidades, as suas arrogâncias, petulâncias e a sua mediocridade. Ele consegue passar imbecilidade. Portanto, naturalmente, a pessoa que se identifica ideologicamente com o Bolsonaro, né, vive, né, e age exatamente dentro, né, desses comportamentos de imbecis. O que é um comportamento imbecil? Um imbecil, né, típico, né, ideológico, é aquele que vai para a igreja, eles procuram, a primeira coisa que eles procuram pôr o cabresto, né, nesses imbecis, nesses idiotas, tanto é que lá no curralzinho dele que só tem essa gente, né, das igrejas, essa gente imbecilidade pela fé demais, essa questão que eu sempre digo aqui, quer dizer, a abstração elevada ao grau máximo, a pessoa fica totalmente envolvida no que ela acredita que é fé, não é fé, é bestialidade, ela se desumaniza, ela deixa de raciocinar como uma pessoa, né, como um ser humano que interage em uma determinada sociedade, com determinados fatores que situam, né, as pessoas numa determinada classe, numa determinada região, num determinado padrão de vida e assim por diante. É a fé. Tudo funciona, tudo gira em torno da fé. É a fé demais, essa abstração em grau máximo que bestializa as pessoas, né? Tira o raciocínio. Então, eles vão trabalhar isso constantemente. Trabalhar a fé demais. Aí, com fé demais, eles vão fazendo as manipulações. Aí que eles impõem a roubalheira, né? Os crimes. Não é à toa que a gente vê por aí essa profusão
de violência, de bolsonaristas praticando violência, né? Porque é exatamente o sujeito que se imbecilizou, ou se imbecilizou, né, num grau máximo, que ele passa a ser assim um fanático, né, um idiota completo. Então, é até importante a gente ter isso em consideração nessa reta final, porque é o recurso que eles têm, depois eles vão provocar, a gente viu isso no caso do MBL e o pessoal em São Paulo ontem, né, no domingo, eles vão lá provocar, fazer... O sujeito do MBL, parece que é até menor de idade, né? Vai lá. O senhor defende a democracia, defende a ditadura em Cuba. Veja o grau de imbecilidade. Veja como o sujeito é imbecil. Ditadura em Cuba. É um imbecil completo. Sabe? É um imbecil de alto a baixo. Né? Porque, primeiro vai lá com a mentira. Né? Se eu tivesse ali oportunidade, eu devia falar para ele. Falar, você quer fazer um debate sobre democracia e ditadura, né? Cuba, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na União Soviética? A gente marca e faz o debate. Sabe? Aqui eu não vou dialogar com você porque você não sabe do que você está falando. Você não tem cognição, informação histórica, conhecimento científico suficiente para você abordar essas questões do jeito que você está abordando. Você está fazendo uma provocação boba, infantil, de idiota, de imbecil. É lógico que depois disso, aí você tem que dar as costas e ir embora, né? Porque você não vai fazer nenhuma interação com um idiota desse, com um imbecil desse, sabe? Num ambiente em que ele está ali predisposto a fazer provocação. Isso tem nas igrejas. O bolsonarista, em geral, ele é assim. Até os desavisados, né? A turma da Fé Demais, ou os Fé Demais, vou começar a chamar eles assim agora, os Fé Demais, até os Fé Demais, né, eles são assim, quer dizer, você não tem mediação, não tem ponto de contato pelo raciocínio, pelo bom senso. Né? Então, é exatamente o perfil pessoal do chefe deles, do chefe do bando, das gangues, o grande guru ideológico das gangues, do banditismo, né, que se vale, sobretudo, dos fé demais, né, tem exatamente esse comportamento. Aí vai para a agressão à mulher, agressão à criança, né, agressão de tudo quanto é violência, tiro, arma, cultura das armas, a cultura da imbecilidade. A pessoa tem que ser constantemente lembrada e incentivada, né, para ela ser imbecil, para ela ser idiota. É evidente que tudo isso decorre de outros fatores, né? Aí é preciso a gente pegar a coisa pela raiz, que é, volto a dizer aqui, o problema ideológico. A ideologia vai transformando essas pessoas, a ideologia move as pessoas. A ideologia do Ciro Gomes, por exemplo, qual foi a ideologia que ele assumiu? A ideologia do lavajatismo. O argumento dele, pode observar, o argumento dele é essencialmente lavajatista. E ele vai se transformando num sujeito, num Sérgio Moro, num Bolsonaro, sabe? Numa pessoa arrogante, mentirosa, cínica, cinismo, né? E vai fazendo exatamente esse perfil. E a mídia faz um coro. Tem aí hoje, por exemplo, até fiz uma resposta, tem no meu site, outroladonoticia.com.br, mais um editorial bestial, goebbeliano, nazista, do jornal Estado de São Paulo, que ele vai falar aqui a dimensão da liberdade de expressão. Eu respondi, a verdadeira dimensão da liberdade de expressão. Se tem alguém que não respeita a liberdade de expressão aqui, se chama Estadão. Né? E junto com o Estadão, Globo, Folha, a mídia de uma maneira geral. Então, é exatamente o que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, não tem nenhuma possibilidade de se falar, de dialogar com Estadão, Folha, Globo, sobre a questão da liberdade de... Eles vão falar aqui do jornalismo profissional. O jornalismo profissional é o deles. O meu, que sou jornalista, devidamente registrado nos poderes da República, não é jornalismo profissional. Então veja que é uma coisa assim ditatorial, mentirosa, manipuladora, gangues, máfias organizadas que controlam a liberdade de expressão, o exercício do jornalismo, né, e, consequentemente, impõem a sua ditadura ideológica. E aí é evidente que nisso tudo o que está em questão é um projeto autoritário. Eu falei aqui já algumas vezes de uma turma que se reuniu aí no tal do INSPER, que lançou aquele livro fazendo críticas às políticas públicas centradas no quê? Exatamente na questão da educação. Porque a educação, isso virou lugar comum também e muita manipulação em torno disso,
pela direita, diz que é a educação que vai salvar o país, tal, 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 mas é uma educação meramente voltada para uma ideologia. Qual é a lógica deste livro? A Helena Landau, que é aí a chefe da campanha da Simone Tebet, né? A guru econômica, vamos dizer assim, do programa econômico da Simone Tebet, que é, na verdade, o programa econômico do Estadão, da Folha, né, do Globo, de Wall Street. O Globo também tem feito editoriais bestiais nesse sentido. Muita gente fala, mas é Estadão, o Globo tem o mesmo perfil. A Folha fez editorial também ontem, no domingo, batendo na mesma tecla. Vejam que eles têm o mesmo diapasão, o mesmo argumento, o mesmo raciocínio. Em torno desse raciocínio, eles formam a ditadura. Então, a Helena Landau, por exemplo, que fez aquela patifaria da privataria, tem a mão dela lá, as digitais da lama da privataria, né, na época do Fernando Henrique Cardoso, ela como presidenta do BNDES, dando dinheiro público para empresários comprarem empresas públicas e depois pagar com moeda podre. Isso é que pagaram. Isso aí precisaria de uma auditoria, precisaria fazer uma limpeza nisso, porque é lá dentro, inclusive, que surgiu a quadrilha da Lava Jato. É sempre bom a gente lembrar disso. E ela está aí, ouvida pelo Estadão. Ela fala, por exemplo, da questão das privatizações, que é exatamente o perfil da privataria. Ela diz que é preciso privatizar tudo. Ela diz que, tirando aqui a Petrobras, que não é prioridade. O resto tem que privatizar tudo. Ela disse que lá atrás, quando eles fizeram a roubalheira da privataria, o dinheiro da privataria foi para abater dívida pública, a famosa dívida pública, que é um engodo, uma mentira. Os números mostram, o perfil da dívida pública mostra uma dívida formada à base da manipulação da taxa de juros pelo Banco Central. Não é à toa que eles fazem questão de ter o Banco Central independente para fazer exatamente essas manipulações. Tira do Estado o poder de administração da política econômica, da política monetária, para cair nas mãos de gente como Helena Landau, tecnocrata, gente que opera o submundo financeiro dos grandes bancos de Wall Street, da ditadura financeira. Então, a dívida, eles privatizaram. O Fernando Henrique Cardoso vivia repetindo isso pela boca, ou pegando da boca de Helena Landau, da boca de Gustavo Franco e de outros. Gustavo Franco era o presidente do Banco Central, para dizer, enquanto tiver uma criança analfabeta, enquanto tiver uma criança na rua, todos que pregam contra a privatização devia escrever no quadro 1000 vezes por dia, num quadro lá qualquer, como professora dá castigo para o aluno na escola, né? É preciso privatizar, é preciso privatizar, é preciso privatizar. Privatizaram, enfiaram o dinheiro, não se sabe onde. A gente sabe, enfiaram o dinheiro no Caixa 2, na lavagem de dinheiro, na Lava Jato, no caso Banestado, essas coisas todas. A dívida explodiu, foi o Lula que trouxe a dívida, a relação dívida pública um pouquinho para baixo, pagou a dívida externa. Isso é fato. O Brasil estava pendurado no FMI, devendo até as cuecas. O Lula pagou, tirou o Brasil das garras da ladroagem de Helena Landau, de Gustavo Franco, dessa laia toda aí de Wall Street, né? E agora, vejam, quando o Lula fala, ele fala com propriedade. Essa que é a questão, essa é a diferença do perfil pessoal de todos esses candidatos, né? E ela diz aqui que a Petrobras não é prioridade, porque a Petrobras, ela já foi completamente capturada, ela já está trabalhando, ela está na prática privatizada. Quer dizer, o giro do dinheiro, dos orçamentos, dos planejamentos, já está tudo sob controle, né, das bolsas de valores. Quer dizer, por que eles não querem privatizar? Porque vai levantar uma onda contra eles, né? Se eles falam que vão privatizar a Petrobras, vai levantar uma onda contra eles. Mas essa aqui é a questão. Agora, o grande ídolo deles, esse é um outro aspecto dentro dessa lógica. E hoje tem esse Washington Oliveto, por exemplo, escreve no Globo dizendo que o Brasil não tem líderes, né? Aí vai mistura Lula com Bolsonaro, essa cachorrada que eles fazem é bem típica, né, dessa direita, que o Brasil precisa de grandes líderes e tal. O grande líder deles é esse aqui, ó. Essa gente escreve, fala. Leia isso aqui. Isso aqui são as memórias, deixa eu pôr aqui pertinho. Memórias da Segunda Guerra Mundial do Winston Churchill. Olha só o tamanho do negócio aqui. Isso aqui é muito importante, fundamental.
Querem falar de Churchill? Leiam isso aqui. Vejam o que ele fala do Stalin, o que ele fala do Hitler, né? O que ele fala de tudo, né? Agora é isso, porque o líder de verdade deles é Sérgio Moro. Esse aqui, é importante dizer também, né, que esse aqui ficou aí morcegando até que a União Soviética praticamente venceu o Hitler, a Alemanha nazista, aí que ele entrou em cena e falou, gente, vocês estão doidos? Vocês não estão vendo que o Stalin vai ganhar essa guerra e a coisa vai virar, o socialismo vai engolir o capitalismo? Então é preciso, foi lá falar com os Estados Unidos, com todo mundo e tal, e é o grande ídolo deles, né? E não leva em consideração esses fatores, esses elementos, né? É importante lembrar disso. E depois, do pós-Segunda Guerra Mundial, ele perdeu as eleições, o Churchill, porque ele fez isso. Não é por outro motivo, não. Porque ele, dentro da Inglaterra, ele fez uma política de dizer, vamos deixar as coisas como estão por aqui, sabe? Vamos chegar perto da União Soviética, porque nós vamos ser engolidos. E tem outras coisas mais de Churchill, aí, da cortina de ferro, do bloqueio de Berlim, essas coisas todas. É um anticomunista visceral, mas naquele momento ele soube interpretar o que estava acontecendo, mas só que os próprios britânicos conheciam o Churchill, sabiam quem ele era e derrotaram ele logo depois. Quero mostrar aqui também esse aqui, ó, que é ídolo aí da cachorrada, os cachorros loucos aí, bolsonaristas, essa gente nojenta que tem por aí, devia ler isso aqui, ó, o guru deles. Né? Existia ali uma briga na época do governo, porque os bandos do Médici que estavam atuando nos porões da ditadura, né, estavam fazendo uma política hostil a esse ditador aqui. E esse ditador aqui tentou, por cabresto, né, por limites, controlar os porões da ditadura. E quem estava lá, dentro dos porões da ditadura? Está aqui, ó. Quem tiver esse livro, está aqui na página 112, ele é entrevistado. Esse livro que é uma entrevista que ele deu para esses dois aqui, ó. Vocês estão vendo aqui em cima, ó, Maria Celina D'Araújo e Celso Castro, né, que é da Fundação Getúlio Vargas. Vocês estão vendo aqui o símbolo aqui embaixo. Então, aqui na página 12, ele vai dizer o seguinte, olha, temos que derrubar o presidente, né? Dizia naquela época, né? Deixa eu pegar um ponto aqui para a gente entender o raciocínio. Nesse momento em que estamos aqui conversando, há muitos dizendo, temos que dar um golpe, temos que derrubar o presidente, temos que voltar à ditadura militar. Isso aqui ele está falando na época do Sarney já, né? E não é só o Bolsonaro, não. Tem muita gente no meio civil que está pensando assim, quantos vêm falar comigo, me amolar com esse negócio? Quando é que o exército vai dar o golpe? O senhor tem que agir, é preciso voltar. São as vivandeiras, aquela história das vivandeiras que o Castelo Branco falava, né? Que rondavam os quartéis pedindo golpe. E aqui, mais na frente, ele vai dizer o seguinte, olha, na página 113, que ele diz assim, sempre houve militares envolvidos na política, e isso continuou com a República. Por exemplo, o problema de Hermes da Fonseca, na campanha civil, né, de Rui Barbosa e tal, ele vai discorrer um pouco sobre isso, né? Aí ele diz, ele vai chamar aqui das vivandeiras, ele diz, não contemos, deixa eu pegar um pouco antes, tenho a impressão de que, à medida que o país se desenvolve, essa interferência vai diminuindo. Presentemente, o que há de militares no Congresso? Não contemos o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um caso completamente fora do normal, inclusive um mau militar. O chefe dele dizendo que ele é um mau militar, porque ele é um mau caráter. É isso, ele é um nazista, ele é um fascista e assim por diante. Então, senhores aí que ficam querendo dar palpites sobre as coisas, leiam. Os dois aqui de direita, direitista, esse aqui é anticomunista, esse aqui nem se fala, assassino, ditador, da ditadura militar. O caso da guerrilha do Araguaia tem a mão suja dele, né, e outros mais. O caso da chacina da Lapa também tem. E esse aqui tem as mãos, as digitais também, nas bestialidades do regime dos Estados Unidos, do pós-Segunda Guerra Mundial, o regime dos morticínios e dos genocídios. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.